Oi, tudo bem com você? Que maravilha! Momento Mensagem de Esperança. Eu sou Alex Santana. A nossa meditação está em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E aí fala para a gente não andar na mentira, na contenda, andar no amor do Senhor com que Ele nos amou, desprezando toda a escuridão, toda obra maligna, andando como filho da luz, porque isso agrada ao Senhor. Esse texto, ele dá-nos uma ideia de que assim como um filho ele replica o que o pai faz, assim o Senhor deseja que nós, filhos de Deus, aqueles que acreditam em Deus, que têm seu compromisso com a palavra de Deus, que buscam se espelhar não em homens, mas no próprio Deus. Pastor, como que eu vou me espelhar em Deus se eu nunca vi a Deus? A palavra de Deus nos mostra o Senhor. Se você conhecer a Bíblia, se você buscar pelo Espírito Santo de Deus e entendê-la, você vai conhecer a Deus, a sua vontade e o seu querer. Quando a Bíblia diz sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, está dizendo para nós justamente isso. Aprenda, conheça sobre Deus, assim você vai poder agradá-lo. Não busque exemplos humanos, é muito triste. A gente já viu até em Efésios capítulo 4 e no capítulo 5 vai falar novamente sobre a insensatez de homens que andam fraudulosamente. A gente precisa buscar exemplos de Deus. Pastor, mas como que eu vou conseguir, replicar o que o Senhor deseja para a minha vida, se eu não tenho exemplos humanos? Sim, há muitos exemplos humanos. Há muitas pessoas de bem, pessoas que temem ao Senhor, que andam na palavra de Deus. Mas a gente não precisa, não deve se espelhar nesses homens apenas, porque nós temos o maior exemplo, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Qual é a minha inspiração? Jesus. Eu preciso aprender com Ele, da maneira que Ele falou, falava, a maneira que Ele andou, que Ele andava. Eu preciso aprender com essas coisas. Eu preciso aprender de Deus para não cair numa carnalidade ou mover a minha fé por pensamentos humanos. Mais uma vez, pensamentos humanos são passíveis de erros. Erros, eles são falhos. Por isso que nós temos que nos pautar, nos balizar pela palavra de Deus. Um homem, por melhor que ele venha a ser, ele pode falhar, pode cair, pode errar, pode não manter-se naquilo que falou. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso, olhemos para nossa vida, buscando o exemplo eterno, seguro, forte, que é a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz: copie isso, traga isso para a sua vida, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É tão bonitinho. Às vezes você vê o filho buscando se arrumar que nem o pai. Aquelas fotos em que a gente às vezes vê o pai fazendo uma coisa e o filho tentando copiar igualzinho. Que a gente tente, busque essa inspiração em Deus, da maneira de viver, da maneira de trabalhar, da maneira de amar, da maneira de ser amigo, de ser amiga, da maneira de fazer as coisas para Deus, as coisas para a nossa família. Vamos buscar fazer como o Senhor deseja. Assim agradaremos ao Pai e seremos filhos amados. Que Deus te abençoe, te dê um excelente dia, te faça prosperar.